Essa semana eu fiquei um pouco motivado com algumas frases que eu li no Instagram, de alguns perfis, que eu estava dando uma passada e fui olhando. E eu queria compartilhar com vocês, eu trouxe algumas aqui. Bota aí para mim a primeira. Fala assim, ó, pare de contar o que os outros não precisam saber. Aí tem uma outra assim, que fala, as pessoas escutam mais o que você faz do que aquilo que você fala. Tem uma outra que diz assim, ó, não peça a Deus para guiar seus passos, se não está disposto a mover seus pés. Tem uma outra que fala assim, o poder não está no fato de você nunca ter falhado, mas o poder está no fato de você nunca ter parado. São frases bacanas, não são? São frases assim, impactantes, caramba, que frase legal é essa? Acho que ela vai me motivar essa semana. A pergunta que eu faço é, você saberia me dizer qual desses posts foi postado por um pastor e qual desses posts foi postado por um coach? E deixa eu abrir um parênteses muito claro aqui para vocês. Por favor, entendam o que eu estou querendo dizer. Eu não tenho nada contra coach. Eu sigo alguns. Eu acho que o coach tem uma tarefa fundamental de ajudar, às vezes numa performance profissional, de ajudar as pessoas a atingirem um determinado objetivo. Eu acho que esse é o papel, inclusive, do coach. O meu ponto é justamente contra os pastores. Você saberia me dizer? Antes, inclusive, de responder essa pergunta, até para a gente refletir um pouco, tem alguma coisa de errada nessas frases? Elas estão erradas? Elas têm alguma falha nelas? Não tem nada de errado, elas não são necessariamente erradas. Qual é o meu ponto, então? É que todas essas têm algum ponto em comum, e só uma dica, tá? Tem aí no meio 2 pastores e 2 coaches. E é que bota o Deus no meio, não é o pastor. Mas todas elas têm um ponto em comum. Sabe qual é o ponto? Você é o centro. Você é o que há de mais importante. Todas essas frases servem para te motivar, servem para te incentivar, servem para te encorajar, servem para liberar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, servem para uma série de coisas. Obviamente aqui eu tenho que deixar outra coisa um pouco clara, para você também não ficar chateado comigo essa noite, se você gosta muito dessas coisas. Eu não quero dizer aqui que no meio brasileiro, evangélico, a gente vê várias distorções bíblicas para, de repente, atender demandas humanas, que, de repente, essas distorções estão só nessa questão motivacional. Eu não quero ser simplista. Eu sei que tem várias distorções na palavra para defesa de prosperidade, para defesa de ideologias políticas, para vários campos teológicos. Mas, em especial, esse evangelho motivacional, e a gente vê muito isso em muitas igrejas, tem me incomodado muito ultimamente. Justamente por colocar você no centro, justamente por me colocar no centro. Que tristeza quando alguns pastores pregam palavras motivacionais em lugares que têm o título de igreja, que se você comparar com alguns coaches conhecidos de renome, você não consegue nem perceber a diferença na mensagem. Pastores que, na maioria das vezes, pregam coisas que nem bíblicas são, mais ainda, pregam coisas que não são o evangelho. Isso é possível? Querido, infelizmente isso é possível. Eu e você podemos ouvir palavras maravilhosas que coloquem a gente lá em cima, que animem o nosso coração, que motivem a gente, mas que não sejam bíblicas, muito menos que sejam o evangelho. E aí, essa noite eu queria ler com vocês esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Se você não abriu, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. A gente vai ler até o verso 5. Paulo escreve aos Coríntios: irmãos, ele está falando para crente, para irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho verdadeiro, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E aqui vem a explicação do que é o verdadeiro evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Amém? Só existe um evangelho verdadeiro. Um evangelho verdadeiro. Existe só um evangelho que pode salvar desde que a gente creia nesse evangelho. Era esse evangelho que os apóstolos, os discípulos de Jesus pregaram no início da igreja. Foi esse evangelho relatado em Atos que crescia e expandia em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que evangelho é esse? Qual é o verdadeiro evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Querido, qualquer coisa que não diga isso, qualquer coisa que não aponte para isso, qualquer coisa que não mostre a beleza disso, qualquer coisa que incentive o nosso coração sem ter isso no centro, não é evangelho. Não é evangelho. Se em qualquer lugar, ainda que exista um título de igreja, for pregada uma mensagem que não aponte para Cristo crucificado e ressurreto, e todas as outras coisas que dependem desse fato, não é evangelho. E como isso tem acontecido? Muitas vezes, igrejas lotadas de mensagens assim, de Jesus, você é o centro. Ou, para de sofrer. Ou, Deus tem o melhor para a sua vida. Qualquer mensagem que coloque a gente no centro, nada mais é do que uma distorção do evangelho verdadeiro. Paulo levava essa questão tão a sério, que a gente vai ver numa outra carta que ele escreve aos Gálatas, como ele era duro, quando o evangelho verdadeiro era tirado do centro da vida da igreja, ou então, quando o evangelho verdadeiro era manipulado para se encaixar ao que os outros pensavam a respeito dele. Se você ler, por exemplo, Gálatas, logo no inicinho, no primeiro capítulo, versos 6, 7 e 8, Paulo vai escrever para os Gálatas: eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. E Paulo continua: o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós... Querido, preste atenção nisso. Paulo escrevendo aos Gálatas. Mas ainda que nós, ele está falando de si próprio e daquelas pessoas que o seguiam, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente do que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Você percebe a intensidade das palavras de Paulo aqui? A igreja que existia lá na Galácia, ela foi fortemente influenciada por judeus que queriam impor costumes judaicos, aqueles cristãos gentios que tinham acabado de se converter. Existia uma igreja ali séria que Paulo planta, que Paulo prega o evangelho, depois ele precisa sair para ir para outros lugares. E de repente alguns judeus entram nessa igreja e começam a espalhar alguns ensinamentos. Olha, não precisa, você tem que crer, obviamente, em Jesus, tem que ter fé nesse Jesus, mas você também precisa se circuncidar, você também precisa deixar de comer alguns alimentos que são impuros para o povo judaico. Paulo fica revoltado com isso que ele está vendo, porque o evangelho é um só e é tão simples quanto esse que a gente acabou de ler aqui essa noite. A gente não precisa acrescentar nada a esse evangelho. Então Paulo vai dizer: cara, olha, qualquer ideia que seja acrescentada ao evangelho que a gente pregou, torna essa mensagem qualquer outra coisa menos o evangelho. Qualquer ideia. E quem assim age, que seja amaldiçoado. E ele vai continuar. E tem mais. Até mesmo que eu, de repente, se eu tiver um lapso de loucura, e de repente quiser mudar alguma coisa desse evangelho que eu mesmo preguei para vocês, ou até mesmo um anjo do céu. Você imagina você ter uma visão sobrenatural de um anjo que fale qualquer coisinha diferente desse evangelho que a gente pregou para vocês, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Por quê? O evangelho é um só. Cristo morto pelos nossos pecados e ressurreto. E a gente só precisa crer nisso, querido. Em 1 Coríntios 15, no texto que a gente leu essa noite, Paulo quer trazer discussão agora no fim da carta aos Coríntios para a centralidade do evangelho verdadeiro. Paulo está escrevendo para uma igreja
que tinha se desviado dos principais aspectos desse evangelho verdadeiro. Por isso a necessidade de relembrar, olha só, o que eu primeiramente lhes transmiti é o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha só, eu transmiti para vocês exatamente como foi confiado. Eu não alterei nada, eu não inventei nada, eu não melhorei nada, eu só repassei o verdadeiro evangelho, da forma que chegou para mim. Infelizmente, é possível que mesmo nós cristãos, salvos pela graça, que amamos Jesus, é possível que a gente caia na tentação de se desviar desse verdadeiro evangelho. A gente querer acrescentar uma coisinha, sabe? A gente querer florear alguma coisinha. A gente querer colocar uma informação a mais da única verdade que transforma de fato. Às vezes a gente quer deixar o evangelho um pouco mais palatável. Eu queria então fazer algumas considerações sobre esse texto de 1 Coríntios para a gente. A primeira delas é: o evangelho verdadeiro é Cristo crucificado e ressurreto. O evangelho verdadeiro é Cristo crucificado e ressurreto. E a partir dessa verdade surgem consequências inevitáveis e totalmente imutáveis que fazem da fé cristã a única em todos os aspectos dela. A gente vai ver Paulo escrevendo nos versos 3, 4 e 5. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. A gente vai ver duas coisas essenciais aqui nessa primeira consideração. Primeiro, que o verdadeiro evangelho é simples e suficiente, dessa forma aqui, como Paulo escreve. Em segundo, que é a própria palavra que garante para a gente essa verdade. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, de às vezes, sabe, tentar falar alguma coisa, sabe? Você às vezes pensa assim, pô, de repente o evangelho é isso, é Jesus crucificado, mas eu acho que a pessoa que está me ouvindo não vai entender. E aí você começa, de repente, a focar mais na transformação da tua vida e tal, e etc, etc. Cara, a gente tem muito essa tentação o tempo todo. Mas o verdadeiro evangelho, ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso basta. Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, e isso basta. A gente tinha pecados que nunca seriam perdoados diante de um Deus que é tão santo, diante de um Deus que é tão puro, que é tão perfeito. Se Cristo não morresse no nosso lugar, e no nosso favor, o que seria da nossa vida? A gente não teria outra saída, a não ser a morte eterna. Por isso, o verdadeiro evangelho vai ensinar isso para a gente. Cristo é totalmente suficiente. Cristo é totalmente suficiente, a gente não precisa de nada além disso. Qual é a nossa parte? Apenas crer. A gente precisa crer, só. Qualquer outra coisa que se acrescente, só vai piorar. Você já ouviu aquele ditado assim? Parece que uma coisa está tão boa, você fala, se melhorar, estraga. Cara, isso aqui está tão bom, se melhorar, estraga. É isso que eu quero que você tenha em mente aqui nesse momento. Qualquer coisa que o ser humano queira acrescentar à verdade simples da cruz, pode estragar toda a mensagem. Assim como Paulo vai criticar de uma forma muito enfática e forte, dura, lá nos Gálatas. E ele ainda vai escrever, olha só, seja amaldiçoado quem faz isso. Quem queira acrescentar uma coisinha a mais a esse evangelho, da forma como a gente ensinou a vocês. Então, qualquer outro pensamento, qualquer ideia, qualquer citação que motive mais o nosso coração, que é a verdade da cruz e que Cristo é suficiente, querido, precisa ligar um alerta muito forte na nossa mente, muito forte no nosso coração. E aquele segundo aspecto, dentro dessa primeira consideração, é a palavra que garante para a gente esse fato. E a palavra é suficiente para a nossa vida. Paulo vai repetir de uma forma proposital, nesse trecho que a gente leu de 1 Coríntios, segundo as Escrituras, porque são as Escrituras que garantem para a gente essas verdades. E graças a Deus por isso. O verdadeiro evangelho é um só. É um só. Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressurreto ao terceiro dia. A gente só precisa crer, querido, nessa verdade. Não há nada a fazer, não há nada a acrescentar, apenas crer. A segunda consideração que eu quero fazer sobre esse texto é que o verdadeiro evangelho, ele deve ser relembrado constantemente.
O verdadeiro evangelho deve ser relembrado constantemente. Relembrar o evangelho é uma tarefa para cristãos. Paulo vai começar escrevendo assim: irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei. Ele está escrevendo para a igreja, para irmão, para crente, para quem já conhece Jesus. Paulo está relembrando aqui o evangelho para cristãos gentios. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso é muito significativo. A carta aos Coríntios é uma carta de correção. A igreja de Corinto tinha se desviado em vários aspectos do verdadeiro evangelho que Paulo tinha pregado. Então, Paulo vai corrigir várias questões aqui de sexo imoral, sexo ilícito. Ele vai corrigir aqui uma situação de incesto que tinha dentro dessa igreja. Ele vai corrigir uma situação de um litígio entre dois irmãos. Como podem dois irmãos brigarem e ir para a justiça comum? Que coisa louca é essa? Ele vai corrigir algumas questões de falta de ordem no culto, de questões sociais, de questões de cunho social ali no meio daquela igreja. Então ele vai entrar agora num ponto que também tinha uma certa distorção entre aqueles irmãos lá sobre a ressurreição do corpo. E antes de entrar nesse assunto, então, Paulo escreve: olha só, eu quero lembrar para vocês o evangelho. Eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. E aí Paulo relata esse trecho que a gente leu essa noite. A gente está aqui diante de uma igreja que tinha se desviado do verdadeiro evangelho. E por ter se desviado do verdadeiro evangelho, começou a ter várias atitudes desagradáveis a Deus. Até mesmo nós cristãos somos capazes de esquecer do verdadeiro evangelho. Que coisa é isso, né? Quantas vezes na minha vida eu esqueci o verdadeiro evangelho? Eu quis fazer alguma coisinha a mais, eu quis acrescentar alguma coisinha a mais. E vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos. É tão melhor a gente ouvir alguns conselhos que colocam a gente para cima, né? Algumas palavras motivadoras, umas palavras de incentivo, coisas que desafiem a gente a melhorar a nossa performance no nosso dia a dia, a melhorar a gente. Mas, querido, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Se a gente não alicerçar a nossa fé no verdadeiro evangelho, a gente vai ser passível de cair em pecados horríveis, sem temor nenhum. Enquanto a gente ainda tem essa natureza caída, enquanto a gente ainda não está na eternidade com o corpo glorificado, a gente precisa trazer à mente, frequentemente, constantemente, a verdade imutável do verdadeiro evangelho. Porque até mesmo nós cristãos corremos o risco de queremos ouvir outra coisa que não seja o evangelho. A gente corre o risco o tempo todo de querer buscar mensagens bacanas, motivacionais, mas que não tragam a gente de volta para a verdade da cruz e da sua suficiência. Por isso esse assunto é tão importante. Por isso o verdadeiro evangelho deve ser relembrado constantemente. Constantemente. E a terceira consideração que eu queria fazer com vocês é que só o verdadeiro evangelho produz frutos de salvação e vida. Só o verdadeiro evangelho produz frutos de salvação e vida. Paulo vai escrever no verso 2: por meio deste evangelho verdadeiro, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Como a gente falou aqui, só existe um evangelho verdadeiro. Qualquer outra coisa que inventem para tentar melhorar, aprimorar, deixar ele mais leve, cria um falso evangelho, querido. Vai criar um falso evangelho. Paulo pregou aqui para os coríntios o verdadeiro evangelho. Vários deles se converteram, uma igreja nasce ali, naquele lugar. Provavelmente muitos se maravilharam nesse primeiro momento com essa mensagem que transformou completamente os seus corações e suas vidas. Mas infelizmente, eles deixaram que alguns pecados voltassem a encontrar lugar no coração. A alegria da salvação talvez não fosse mais suficiente para eles. Sabe por quê? Porque quando a gente perde um encanto pelo verdadeiro evangelho, simples como ele é, poderoso como ele deve ser, inevitavelmente a gente vai voltar a práticas pecaminosas que afastam a gente de Jesus. Se a gente estiver vivendo longe da verdade de Jesus, se a gente estiver distante, se a gente estiver com o coração frio do nosso Salvador, a única coisa capaz de trazer a gente de volta, de corrigir as nossas atitudes, de quebrantar o nosso coração, é o verdadeiro evangelho.
é o verdadeiro evangelho. A gente vai ver dois aspectos que o verdadeiro evangelho vai fazer. Só o verdadeiro evangelho pode salvar uma vida, transformar completamente e libertar da antiga forma de viver. Que foi o que aconteceu com a gente quando a gente ouviu pela primeira vez, quando essa verdade preciosa fez todo sentido para a nossa vida e a gente foi regenerado. Mas depois a vida cristã continua. Então, da mesma forma, só o verdadeiro evangelho vai trazer a gente de volta quando a gente precisar. Só o verdadeiro evangelho vai trazer a gente de volta para os caminhos de Jesus. E é isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios nessa carta. Ele está escrevendo para crente, no capítulo 15. Tanto que ele vai escrever, inclusive, que se eles não se apegarem a essa verdade, é como se eles tivessem crido em vão. Percebeu? Tipo, você está crendo à toa. Se você não está crendo nessa verdade aqui, se essa verdade não for suficiente, se você quiser acrescentar costume judaico, ou nos nossos dias de hoje, se você quiser colocar qualquer outra coisa para melhorar esse evangelho, meu amigo, você está crendo em vão. É isso que Paulo está escrevendo. Querido, não são palavras motivacionais que vão endireitar os nossos desvios. Não são palavras humanas que vão ajudar a gente a lutar contra os pecados mais horríveis que existem dentro do nosso coração. Não são os nossos atos de bondade, nem a nossa capacidade de planejamento, nem a nossa performance que vão nos aproximar de Jesus. Não há nada de bom em nós. Não existe nada de bom em você, nem nada de bom em mim. Então você não deveria se preocupar, se não fale o que os outros não precisam saber. Querido, não importa isso. Esqueça esses mantras motivacionais que você vê até mesmo de pastores, que têm enchido coaches, e esses pastores de seguidores nas redes sociais. Não são essas palavras que trazem vida. Não são. Não vão ser essas palavras que vão te ajudar a ter uma vida que glorifica Jesus. E pior que você vê vários crentes repostando, achando isso o máximo. Só o verdadeiro evangelho produz frutos de salvação e vida. Só o verdadeiro evangelho produz frutos de salvação e de vida. Então, diante de tudo isso que a gente ouviu essa noite, eu espero que você não fique raiva, porque eu não estou falando mal de coach. Eu espero que você tenha entendido o meu ponto principal aqui essa noite. O que a gente vai trazer para a nossa vida com isso tudo? Como que a gente vai praticar? O que isso vai mudar no nosso coração? Eu queria trazer a primeira aplicação prática essa noite. A gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer se a gente tem crido no verdadeiro evangelho ou não. Porque corre o sério risco da gente estar querendo melhorar esse evangelho que a gente conhece. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer se a gente tem crido no verdadeiro evangelho ou não. Só existe um verdadeiro evangelho. Só existe um verdadeiro evangelho. Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressurreto. Se a gente tem crido unicamente nessa verdade, se essa verdade unicamente tem sido capaz de ser a maior alegria da nossa vida, então a gente está vivendo uma vida maravilhosa. A gente vai estar vivendo uma vida linda. Não existe necessidade de acrescentar nada a isso. Não se deixe enganar por citações motivacionais do seu dia a dia. Eu trabalho num lugar em que as pessoas pensam nessa parada de pensamento positivo, de verdade, assim, sabe? A galera se reúne, aí fica falando assim, Filipão, pensamento positivo. Pensa positivo que você vai atrair coisas boas para você. Não pense em coisas negativas, não, que você vai atrair coisas negativas para a sua vida. Cara, e eles acreditam nisso de verdade. A gente tem visto alguns conceitos parecidos com esse, que eu acabei de citar no meu exemplo, sendo usados por pastores, como se isso fosse algo bíblico ou até mesmo o evangelho. Querido, o evangelho que salvou a nossa vida, primeiro nos apontou para a depravação completa do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida pecaminosa sem Jesus. Se a gente não entender o que a gente é realmente por conta do pecado, a gente não vai ter necessidade nenhuma de entregar a nossa vida para Jesus. Porque se você é suficiente, se você é bonzão, se você não precisa, é só pensar em coisa positiva que você vai atrair coisa positiva, por que você precisa de Jesus? E aí a gente vai ser capaz de associar essas mensagens motivacionais com mensagens bíblicas. E a gente vai achar que é tudo a mesma coisa, e não é. E aí eu pergunto para você, o que carregar a sua cruz dia a dia tem a ver com pensamento positivo? O que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados
tem a ver com pensamento positivo. O que vocês eram inimigos de Deus, tem a ver com pensamento positivo. Se a gente não tiver a consciência correta da nossa vida sem Deus, sem Jesus, a morte de Cristo por todos os nossos pecados não vai ser suficiente para encher a gente de alegria. Por isso a gente precisa saber se a gente tem crido no verdadeiro evangelho ou não. Isso é tão importante para a nossa vida, isso vai fazer tanta diferença para a nossa caminhada. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Todos os que creem nessa verdade estão salvos. É nisso apenas que você crê, é nisso apenas que você tem crido. Essa é a única alegria do teu coração. Esse é o verdadeiro evangelho. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa voltar a se maravilhar com Jesus, sua morte e ressurreição. Nós precisamos voltar a nos maravilhar com Jesus, sua morte e ressurreição. Como a gente falou aqui essa noite, relembrar o evangelho é uma tarefa para nós cristãos. Paulo teve que relembrar o evangelho aos coríntios, depois de escrever uma série de correções para aqueles irmãos. Isso deveria ser suficiente para a gente também hoje. Essa noite aqui, em primeiro lugar, para a gente ser salvo, a gente precisa crer nesse evangelho, como aconteceu com a nossa vida no início da nossa caminhada. Mas depois a caminhada continua e tem um segundo momento. Então, para a gente acertar a nossa caminhada em vários momentos da nossa vida, caso a gente venha se desviar, ou caso a gente queira acrescentar alguma coisa a esse evangelho, simples do jeito que ele é, a gente precisa trazer à mente esse verdadeiro evangelho. Querido, se uma palavra motivacional tem o poder de alegrar o nosso coração mais do que o evangelho verdadeiro, então a gente precisa se questionar, até mesmo se o nosso coração é regenerado. Isso é sério. Isso é sério. Se uma palavra motivacional consegue encher a gente de mais ânimo para viver o nosso dia a dia do que o evangelho verdadeiro, a gente precisa até mesmo se questionar se a gente é salvo. Porque é isso que a Bíblia vai ensinar para a nossa vida. Esse evangelho é suficiente e precisa ser a maior alegria da nossa alma. A gente deve voltar a se maravilhar com Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus tem que ser tudo na vida de um cristão. Paul Washer disse certa vez, quando a gente começar a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E, querido, se a gente não tem vivido dessa forma, então vale a pena a gente parar um pouco, refletir, pedir perdão a Deus. E a Bíblia vai ensinar a gente como deve ser a nossa oração de arrependimento. Você vai encontrar em Salmos, capítulo 51, verso 12. Davi fala assim para Deus: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Senhor, eu não tenho vivido assim, então, por favor, me devolve a alegria da tua salvação, porque essa é a maior alegria que o meu coração precisa ter. E que outra alegria se compara a essa? A alegria da salvação deveria ser a maior e mais elevada nas nossas vidas. E a terceira aplicação para a gente é que se a gente não tem dado frutos do verdadeiro evangelho, a gente precisa se arrepender. Se a gente não tem dado frutos do verdadeiro evangelho, a gente precisa se arrepender. Quais são os principais frutos do verdadeiro evangelho? São vidas salvas, regeneradas no primeiro momento. Então, quando o não cristão ouve o verdadeiro evangelho, o primeiro fruto ali vai ser um coração regenerado. E depois, no segundo momento, vão ser vidas corrigidas e quebrantadas. Aí é para cristão mesmo, é para gente que já caminha, mas que por algum motivo se desviou, por algum motivo deixou alguns pensamentos entrarem no lugar do verdadeiro evangelho. Então, quais são os frutos do verdadeiro evangelho? São corações regenerados e são vidas quebrantadas e acertadas de novo na presença de Deus. Então, querido, ou a gente tem espalhado esse verdadeiro evangelho e a gente tem visto conversões, ou a gente tem trazido esse evangelho para a nossa vida e tem acertado as nossas falhas diante de Deus. Se uma dessas coisas não tem acontecido, precisa haver arrependimento. E a gente precisa se arrepender diante desse Deus que deu para a gente esse evangelho. A gente precisa pedir que Deus nos ajude a acertar. O evangelho, ele traz a gente uma alegria tão grande que a gente vai ter prazer em espalhar essa mensagem aos que estão perto da gente. E no segundo momento,
Em paralelo a isso, esse evangelho vai ajudar a gente a deixar todos os nossos pecados para trás e vai manter a gente firme em Jesus. Por isso a gente precisa dar frutos do verdadeiro evangelho. Eu queria concluir essa noite dizendo que a gente tem vivido um tempo em que a gente é tentado a consumir mesmo esse tipo de coisa. A gente tem sido tentado a desejar, a amar essas mensagens motivacionais. Muitas delas ajudam várias pessoas no dia a dia mesmo, a trabalhar melhor, a se dedicar mais à empresa e etc. Muitas delas não têm nenhum erro em si, do ponto de vista bíblico até. O problema é que cada vez mais a gente tem sido colocado no centro. Cada vez mais você tem sido colocado num pedestal. Esse é o grande problema. Esse é o grande erro disso tudo. O verdadeiro evangelho aponta a gente para Jesus, e para Jesus somente. A gente não precisa de nada além disso. O verdadeiro evangelho é suficiente para a nossa vida. A gente não precisa ouvir mais palavras motivacionais para viver bem. Sinto te informar isso. Sem nenhum esforço, sem você precisar se mexer muito, você já vai se achar a melhor pessoa do mundo, você já vai pensar em desejos que visem só você em última instância, você já vai saber o que te dá prazer. Você não precisa ouvir essas coisas motivacionais para se achar o melhor cara de todos, para se achar a melhor mulher de todas. O que a gente precisa hoje é se lembrar novamente do verdadeiro evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Querido, se isso não for a maior notícia que você já recebeu em toda a sua vida, nada mais vai ser suficiente. Nada mais vai ser suficiente. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Essa é a melhor notícia que eu poderia te dar em toda a sua vida, em toda a sua existência. E se comparado a qualquer experiência que você já viveu em toda a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado por quem você é para cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o Teu Evangelho é suficiente para a gente, Senhor. Eu te louvo com todo o meu coração, Senhor, por ter dado a Tua palavra, por ela ser totalmente suficiente, por ela ser alegria para a gente, Senhor. Então, acerta os nossos passos, Senhor, essa noite mais uma vez. Que Jesus seja totalmente suficiente, seja único para cada um de nós. Senhor, que toda a nossa vida seja vivida para Te glorificar, Senhor. Que você seja a maior alegria do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, Senhor. No nome de Jesus. Amém.